Deus te abençoe. Hoje, sábado, 5 de abril. Que bom receber você aqui, amado filho, amada filha. Deus ilumine o seu dia, o seu final de semana. Que bom que você veio, porque olha, muita gente no final de semana some. Tipo, você não precisa ouvir homilia, não precisa rezar. Tá errado, gente. A gente tem que ser fiel nos propósitos da gente, ouvindo a palavra. Nem que você vá à igreja, né? Ouvir uma outra perspectiva da homilia, do evangelho, tá bom? Olha, escreva aqui nos comentários seus pedidos de oração, deixa o seu joia, like, curtida nesse vídeo para você me ajudar a evangelizar. Escreva aqui seus pedidos de oração, quero rezar por tudo isso, tá? Olha, o evangelho de hoje, nesse sábado, está em João, né? Nós estamos lendo João esses dias, capítulo 7, do 40 ao 53. Ouçamos com atenção. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo, por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como esse homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Tu também és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado filho, amada filha, a gente vê nesse evangelho a confusão que Jesus gera, né? Olha só, quantas pessoas têm interpretações diferentes, como Jesus mexe com a personalidade, com a mente, com a concepção que as pessoas têm da vida, dele mesmo, de si, né, mesmas. Uns diziam: "Ele é o profeta", aquele que foi profetizado, viria um profeta, né, como Moisés, ou mais forte. Outros diziam: "Ele é o Messias." Outros já diziam: "Não, mas o Messias não vem da Galileia. Não se diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá do povoado de Davi, que é Belém?" E assim houve divisão no meio do povo. Depois alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Os guardas do sumo sacerdote foram procurá-lo, né, e não o prenderam. E os sumos sacerdotes perguntaram: "Por que vocês não os prenderam?" "Ninguém jamais falou como esse homem", eles responderam. Deixa eu explicar algumas coisas aqui. Olha, Jesus, ele é filho adotivo de José, e José é da tribo de Davi, é da tribo de Judá, né? José morava em Belém, a família de José era de Belém, mas por razões, a migração, né, o fluxo migratório, ele acontece por vários fatores, sobretudo por fator econômico, financeiro, oportunidade de trabalho, né? Na Galileia, gente, é o lugar que chove, é o lugar que tem lavoura. O sul, onde é Belém, é mais rocha, mais deserto, né? Então, lá na Nazaré, naquela região, tinha mais oportunidade de trabalho para um marceneiro, por exemplo. São José era marceneiro, porque lá tinha árvore, tinha as coisas feitas de madeira. Lá em Belém, em Jerusalém, era tudo feito de pedra. Não tinha espaço para um marceneiro. E esse era o trabalho de José. Tinha, mas não tinha muito trabalho. Então, por essa razão, a família de José mudou para lá, porque eles trabalhavam com madeira. Só que houve o recenseamento, né, quando Maria estava grávida. Cada um tinha que voltar para a sua cidade natal. O que é o recenseamento? O rei, né, o superior lá da nação, iria contar quantos homens estão hábeis para a guerra, né? Porque o imperador romano queria saber. Ali era uma província romana. Então José teve que voltar lá, era uma lei para Belém. E nessa época, Maria estava grávida, quase para dar à luz, Jesus acabou nascendo em Belém, a gente sabe, né, no estábulo, na manjedoura. Então Jesus é de Belém, a família de José é de Belém. Só que eles julgam o livro pela capa, né? Não, ele é da Galileia. Ele não é da Galileia. Alguém já perguntou onde ele nasceu, criatura? Como é que você julga sem saber? Como é que você define uma pessoa pelo que você acha? É um pecado gravíssimo essa condenação, essa fofocaiada que a gente faz, né? Eu fico admirado. Quem é líder, quem está exposto como nós, padres, as pessoas definem você assim,
sabe, sem te conhecer, sem ouvir, sem saber a luta que você vive para ser quem você é, né? A luta que eu sei que você, para ser a mãe que você é, o pai que você é, para cuidar da sua família, para sustentar a sua casa, é uma batalha diária. E eu também, para eu ser padre, você não tem noção da luta que eu vivo a cada dia. Então é muito fácil você olhar e definir a pessoa. É uma maldade, sabe? Uma malícia do ser humano, né? Definiam Jesus. Aí começou aquela confusão. Uns aceitam, outros não aceitam. A gente vê também quem tem o coração duro e quem tem o coração fechado. Tem pessoas que parecem que são más, elas gostam de cultivar a maldade, né? Fechamento de coração. E tem outros que já têm o coração aberto, simples para Deus. Tem pessoas que você anuncia o evangelho uma vez, a pessoa já entende, já se abre para Deus. Tem pessoas que são cheias de resistência, de orgulho, de vaidade, né? Mas até os guardas foram tocados. O povo simples era tocado por Deus, até hoje. O povo simples, eles se abrem mais a Deus. Mas os estudados, não estou falando que pessoa estudada não é boa, tem muito estudado santo, tem muito santo que era doutor, né? Mas para dizer, daquela época, né, os mestres da lei, os que estudaram, falaram, não, esse pessoal que não conhece a lei é maldito. Eles não conheciam a lei, mas eles tinham sensibilidade espiritual, eles conheciam a lei do Espírito. Não precisavam ser estudados, eles entenderam que ali estava Deus, alguém diferente, que fazia obras diferentes, que nenhum ser humano seria capaz de fazer. Então os pobres que não eram estudados, que não conheciam a lei, se abriram. Mas os fariseus disseram para os guardas, esse povo que não conhece a lei é maldito, né? O orgulho do ser humano. Cuidado, viu, você que estuda, você que é doutor, você que é mestre. O nosso estudo, sobretudo das ciências sagradas, mas em todos os fields, todos os campos, o nosso estudo tem que nos fazer mais sábio, mais humilde, mais servidor, e não inchados achando que nós somos o centro do universo. O estudo, gente, é uma teoria que daqui a 30 anos está superada em muitas coisas. Então, baixemos a bola, né? Esse povo é maldito. Jesus não veio de Belém. Quem disse que ele não veio de Belém, meu amigo? Você perguntou para ele, você estudou a história dele, mas definiram Jesus ali, né? E dentre aqueles estudados, nem todos eram fechados. A gente vê o Nicodemos, né? Nicodemos dizendo, olha, a nossa lei julga alguém sem ouvir. Tinha uma pessoa sensata ali no meio, né? Tinha uma pessoa que tinha discernimento. Gente, bom senso é uma virtude que a gente precisa cultivar. Não precisa ser cristão, não precisa ser carismático, não precisa ser cheio do Espírito Santo para ter bom senso. É só pensar. Claro que o Espírito Santo ajuda. Mas tem gente que se diz carismático, que reza em línguas, que reza rosário de madrugada, mas não tem bom senso. Nicodemos falou, gente, a nossa lei julga alguém antes de ouvir essa pessoa, porque se eles fossem ouvir, eles iam entender. Ah, ele nasceu em Belém. Ah, nós não podemos definir ele pelo que nós achamos, mas aqueles líderes tinham inveja, porque o povo ouvia Jesus e não os ouvia, eles os estudados. Então condenaram e falaram, vamos matar. Nicodemos tentou, mas só ele no fluxo daquelas pessoas ruins, maliciosas, né? É difícil quando é só você no meio de um monte de gente maliciosa. Né? Que o nosso coração, gente, não se endureça como desses homens. Que nós tenhamos sensibilidade espiritual para deixar Deus nos falar coisas que não estão escritas em livros. Para deixar o Espírito nos conduzir, isso é importante. Sensibilidade e abertura ao sagrado, ao divino. O Senhor esteja convosco, que Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, vosso final de semana, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita que agora a nossa frase de hoje, testemunho público de fé, eu aceito a mensagem de Deus, tá? Também, escreve aqui nos comentários, nem que seja uma, duas linhas, o que você entendeu do Evangelho, da reflexão, o que Deus está pedindo para você, isso é muito importante. Ótimo dia para você.